E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala mais uma vez com vocês é o Thiago, trazendo dicas de viagem. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu não vou aparecer, eu acho que eu não sou tão bonito assim, mas as informações vão estar aí para todos vocês olharem, entender o que eu quero dizer. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que vocês, mais uma vez, deixem aquele like bacana no vídeo, né? Apesar de não estar aparecendo, mas é um vídeo bacana. Se inscreve no canal e também coloca o sininho aí, né? Para avisar vocês quando tiverem vídeos novos, né? Aciona a notificação, por favor, que vai ajudar bastante para nós desenvolvermos o nosso canal. Se você está vendo pelo Facebook, eu peço também que você curta a nossa página e vou deixar aí também para vocês o perfil nas redes sociais, tanto do Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Então vamos para o vídeo. Beleza, então pessoal, retomando as dicas de viagem para a terra do tio Sam. Hoje eu gostaria de falar de abastecimento de carro nos Estados Unidos. Olha, ainda é um segredo para a maior parte dos turistas brasileiros. Mas eu vou trazer algumas dicas, alguns pontos que vai facilitar mais esse abastecimento de carros. É conhecido de todo mundo que o abastecimento lá é self-service, ou seja, não tem frentista, você se vira, ok? Então, primeiro alguns dados, as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Aqui nós temos a nossa distância medida em quilômetros e a deles é medida em milhas. A diferença de 1 quilômetro para a milha é de 1 para 1,6. Então, uma milha significa 1 quilômetro e 600 metros, certo? É um pouco mais que 1,5 km. A questão de volume, enquanto a gente mede em litros, eles medem em galão. Então, 1 galão deles é igual a 3,6 litros nossos. Fica meio difícil a gente medir o quanto vai abastecer no tanque do combustível, a autonomia do carro, simplesmente fazendo essas comparações, né? Então eu peguei aqui um comparativo que é muito mais fácil para nós. Por exemplo, um carro no Brasil que roda 10 km por litro seria semelhante a um carro que rodaria 23,52 milhas por galão. Vamos arredondar para 23 milhas e meia, certo? Acho que fica mais simples. Então, voltando. Se você faz 10 quilômetros com 1 litro aqui, lá você vai fazer 23,5 milhas por galão. Agora falando do preço do combustível. Eu vou falar da Flórida, mas especificamente em Orlando, em dezembro. Tá? O preço lá varia, como varia aqui, não todo dia, mas também tem sua variação de preço. E estava 2,13 centavos de dólar um galão de gasolina comum. Eu gostaria de falar um pouco da gasolina aqui. Lá eles têm diversos tipos de gasolina. Mas a comum, né? Não vou dizer a mais comum, mas a gasolina comum, que seria o que a gente abastece no dia a dia aqui, ela tem uma grande diferença para a nossa. A diferença é que lá o máximo de etanol que eles colocam é 10%, enquanto o nosso, por lei, é 27,5%, se eu não me engano. Então você vai conseguir fazer muito mais com a gasolina comum de lá que a gasolina comum daqui. Existem carros flex lá? Existem. Inclusive o que eu vou trazer como comparativo, ele era um carro flex. Mas eu não abasteci com o etanol deles para saber qual é a diferença, se é 70% para a gasolina como é aqui. Então vamos ficar na gasolina porque você não precisa se preocupar muito quanto a isso. Vou pegar o exemplo do carro que eu utilizei, que foi uma Dodge Grand Caravan, que era uma minivan, né? Uma van de 7 lugares, muito utilizado por famílias, entendeu? Não só por conta da quantidade de lugares, mas principalmente por causa das malas, entendeu? Ela tem uma capacidade de tanque em litros de 72 litros. E
em galões, que é muito importante você saber, principalmente em galões, de 20 galões, inclusive com um tanque reserva, tá? Então, bota na tua cabecinha aí que você precisa saber o tamanho do tanque em galão lá para abastecer. Para encher um tanque em 20 galões, eu gastei $42,60, ou seja, dá R$ 170 para encher um tanque aqui. Eu me lembro quando eu tinha uma J6, que ele tinha uma capacidade de 68 litros. Eu gastava em média de 200 a R$ 220 para encher 68 litros. Pô, então imagina a diferença do preço, né? Simplesmente você fazer o cálculo aqui vezes 4, quanto que não dá, né? Muito menos você encher um tanque de combustível nos Estados Unidos. O consumo médio na cidade desse carro, da Dodge Grand Caravan, é de 17 milhas por galão e na estrada de 25 milhas por galão. Então vamos utilizar um circuito misto, que foi a média que eu utilizei lá, né? A maior parte são rodovias que você pega para se locomover. Foram 22 milhas por galão. Uma autonomia de 440 milhas ou 704 quilômetros. Ou seja, dá para rodar muito com esse carro. E agora a questão é a seguinte: como que a gente abastece nos Estados Unidos, né? Eu vou até deixar um vídeo aí na descrição mostrando um abastecimento como se você fosse um residente, você tivesse um cartão de crédito lá. Por que isso? Eu vou te explicar já já, tá? O vídeo na descrição mostra aí o abastecimento, tava meu filho e eu. E é simplesmente o seguinte: você para em frente à bomba de abastecimento, você insere o cartão de crédito. Se você for pagar no cartão de crédito, vai fazer dessa forma, ou débito, né? Escolhe o tipo de combustível, vai ter as opções, e já coloca para abastecer. Abastece, encheu o tanque, retira o bico do tanque, coloca de volta no local e já vai sair seu ticket, desculpa, e boa viagem. Tchau, acabou. Esse é o abastecimento. Agora o modo turista. Qual que é a diferença nesse caso? Geralmente a gente abastece com um cartão de crédito do Brasil, não funciona dessa forma porque eles pedem o zip code de cobrança do cartão, ou seja, o CEP nos Estados Unidos. Mas o nosso CEP não é reconhecido pelas bombas de autoatendimento. Então você obrigatoriamente terá que fazer o modo turista. Dificilmente você vai conseguir abastecer diretamente na bomba com cartão de crédito brasileiro. Eu consegui apenas no posto do Walmart, porque lá não pedia. Então vamos para o modo turista. Você vai parar em frente à bomba igualmente. Aí começa a diferença. Você tem que ver o número da bomba que você está parado, se dirigir até a loja de conveniência do posto de gasolina, informar o número da bomba e o valor que você quer abastecer. Por isso que é importante você saber a capacidade do seu tanque. Você tem que saber o quanto que você vai colocar de combustível lá e saber quanto que você tem que pagar por isso. Eu já paguei vários micos nessa, viu? A primeira vez que eu fui abastecer um carro lá, não fazia ideia, pedi para encher o tanque, o cara, não tem como simplesmente colocar encher o tanque, você tem que me dizer quanto que você quer pagar de gasolina. Aí comecei, $55. Nossa, não tinha noção nenhuma, pô, dava para encher 2 vezes o tanque do carro que eu tava. Mas não se preocupe com isso. Depois eu vou te explicar o que acontece nesses casos. Beleza, você falou o quanto que você quer abastecer, paga, retorne para a bomba, escolha o combustível que você quer, abasteça o carro da mesma forma e tchau. Boa viagem. O que acontece se você abastecer, se você pagar mais do que abasteceu? Por exemplo, eu paguei $30 na loja de conveniência e abasteci com $25, encheu o tanque lá, não tem mais o que fazer. Se você pagou em dinheiro, você vai voltar para a loja de conveniência, apresentar o ticket, né, que você imprimiu na bomba, e ele vai te devolver o troco. Mas se você pagou em cartão de crédito, que eu até indico dessa forma, o que você não usou, ele volta no seu cartão de crédito automaticamente. Se eu não me engano, no processamento seguinte, ou até em 2 processamentos. Só que é automático, você não depende
de voltar na loja de conveniência para pedir o dinheiro de volta, o crédito de volta. Isso é automático. Por isso que eu indico pagar com cartão de crédito. Algumas pessoas têm receio de clonagem de cartão. Pô, sempre é possível isso acontecer. Só que comigo nunca aconteceu nesse caso. Pode acontecer? Pode. Difícil? Sim, é difícil acontecer. Então é isso, gente. Essa é a dica de hoje para abastecimento de veículos nos Estados Unidos. Então, mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. Se você está vendo pelo Facebook, curte a nossa página para estar sempre acompanhando as novidades e também para dar a força para o nosso canal aí, gente. Outra vez segue aí o meu perfil tanto no Twitter, Instagram e Facebook. E muito obrigado por assistir esse vídeo, gente. Valeu, até mais.